A graça e a paz, meus queridos irmãos, pastor Edivaldo Oliveira falando aqui. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, os seus negócios. Que a boa e poderosa mão de Deus esteja sobre você nesse tempo. Amém? No nome de Jesus. É uma alegria muito grande, mais uma vez, poder compartilhar a palavra de Deus para você aqui, a palavra que o Senhor colocou no meu coração neste domingo para ministrar ao seu coração. E eu creio que sempre que nós paramos para estudar, para refletir no que a Bíblia tem a nos dizer, Deus fala conosco. Eu quero iniciar esse culto com a leitura de alguns versículos aqui de Provérbios capítulo 30, enquanto as pessoas vão entrando aí nessa transmissão. Provérbios capítulo 30, eu quero ler a partir do versículo 7 até o verso 9. Provérbios capítulo 30, do verso 7 ao verso 9. Está escrito assim: Duas coisas peço que me dês antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Então nós começamos esse culto com essa palavra de sabedoria, onde o escritor de Provérbios diz assim: olha, eu quero pedir a Deus só duas coisas. Às vezes a gente vai orar e não sabe o que pedir a Deus, não é? São tantas coisas que vêm à nossa mente. Aqui, o escritor de Provérbios, ele fala o seguinte: eu só quero pedir ao Senhor duas coisas antes que eu morra. Primeiro, que Deus afaste de mim a mentira e a falsidade. A pior coisa é você conviver com uma situação de mentira ou de falsidade. É você ter que sustentar uma situação falsa, seja com você, seja com alguém, seja guardar uma mentira, seja proliferar uma mentira e ser alvo também dessa mentira. Então a primeira coisa que o escritor de Provérbios diz, de Provérbios 30 diz, é o seguinte: eu queria pedir duas coisas somente a Deus. A primeira, que Ele afaste de mim a mentira e a falsidade. Quando você vai procurar alguém com quem você vai se relacionar, por exemplo, a sua esposa ou o seu marido, qual a primeira coisa, qual a primeira virtude que você busca nessa pessoa? A lealdade, não é verdade? Que seja uma pessoa sincera, porque ninguém gosta, ninguém consegue conviver com a falsidade e com a mentira. Então, é algo que nós temos que buscar na nossa vida. Trazer sempre as coisas para a luz. Levar uma vida que seja irrepreensível, que não tenha nada a esconder. Algumas pessoas falam assim: minha vida é um livro aberto, né? Que a sua vida seja um livro aberto e que todas essas páginas possam ser lidas sem nenhum problema, sem nenhum constrangimento. Não é por acaso que Jesus disse assim que o diabo é o pai da mentira. Então, quando nós nos associamos a algo que é falso, que é mentiroso, nós estamos nos associando ao diabo. Então, foi a primeira coisa que ele pediu aqui. A segunda coisa foi a seguinte: que o Senhor não me faça nem pobre e nem rico, mas me dê apenas o necessário. Olha que tremendo, irmãos, olha que ensinamento tremendo. Às vezes a gente está buscando a Deus por causa da prosperidade, por causa da riqueza. Eu já falei aqui outras vezes e volto a repetir:
Não é pecado ficar rico, não é pecado ser próspero. O pecado é deixar que o dinheiro se torne o seu Deus. Então, quando for orar, faça essa oração a Deus. Senhor, não me faça nem pobre demais e nem rico demais. Me dê apenas o alimento necessário. Me dê aquilo que for necessário para as minhas prioridades, as minhas necessidades, né? E aí ele explica no verso 9: se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria. Quantas pessoas a gente vê que enriqueceram demais, prosperaram demais e por causa disso se afastaram de Deus. Não querem saber mais de Deus. Chegam até Deus todo quebrado, todo arruinado, destruído, mas quando tem muito, abandonam a Deus. É muito comum a pessoa que às vezes ganhava, sei lá, um salário mínimo e era fiel a Deus ali, honrava a Deus com as suas finanças. Hoje ele ganha 6 vezes mais do que ele ganhava. Aí ele parou de honrar a Deus. Aí ele se esqueceu de Deus. Porque tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria, quem é o Senhor? Às vezes as pessoas que prosperam, que crescem muito, se esquecem de Deus. E na mente deles ecoa essa pergunta, quem é Deus? Ou seja, eu consegui tudo isso sozinho. Então, quando nós temos muito, nós nos afastamos de Deus. E aí ele explica a segunda coisa. Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Repare que todas as atitudes, tudo aquilo que o escritor de Provérbios fala aqui está relacionado a Deus e não a ele. Olha, se eu ficar muito rico, eu me afasto do Senhor. Se eu ficar muito pobre, eu posso cometer algumas coisas que vão desonrar o teu nome. Então a preocupação não era ele, mas o nome de Deus, o nome do Senhor. E essa deve ser a nossa atitude, a nossa oração diante de Deus. Senhor, eu não quero muito, eu quero o suficiente para eu viver. Mas também não me deixe ficar na miséria, não, porque senão eu estou sujeito a cometer coisas que vão te desagradar, que vão desonrar o teu nome. Me dê o necessário para mim, para minha família. Então, Deus conhece as suas necessidades, Deus sabe da sua vida, sabe de tudo que você tem passado. Consagre a sua vida a Ele, consagre o seu dia a Ele. Ele vai te honrar. Ele talvez não te dê riquezas extraordinárias, mas Ele vai te dar o sustento, vai permitir que você seja guardado nas suas finanças, nos seus bens, nas suas necessidades materiais. E Deus também não vai permitir que você atinja um grau de miséria a ponto de desonrar o nome dEle. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você que está chegando agora aí, coloque o seu nome, coloque o lugar de onde você está falando, coloque também o seu pedido de oração. E eu sempre peço algumas coisas aqui no início dos cultos, no início das transmissões. Primeiro, que você deixe o seu like, isso ajuda o nosso canal, ajuda o nosso culto a se tornar relevante para o YouTube. Copie o link desse culto e compartilhe lá nos seus grupos, lá com os seus contatos, porque dessa maneira mais pessoas são alcançadas pela palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva porque isso ajuda o nosso canal a crescer também. E se você quiser nos ajudar financeiramente, você pode se tornar membro com um valor pequenininho e eu estou preparando um conteúdo exclusivo para os membros, para aqueles que nos honram, né, com a atitude de se tornarem membros. Você pode se tornar membro e na descrição do vídeo tem outras formas de nos ajudar, através do Apoia-se, de uma conta jurídica, do Pix, várias maneiras. Caso você possa e você queira, isso não é obrigatório, é claro. Estamos em meio a uma pandemia e todos sabemos, né, que os recursos de muitas pessoas têm sido limitados. Muitas pessoas estão desempregadas, muitas pessoas estão vivendo com
uma renda bem abaixo daquilo que recebiam, e por isso nós precisamos cuidar primeiro da nossa casa, dos nossos filhos, do nosso cônjuge, e depois sim abençoar instituições que propaguem a palavra de Deus. Amém? Irmãos, eu quero nessa noite compartilhar a palavra de Deus com você, aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu sempre falo isso, né? Eu busco durante a semana algo para compartilhar com você. E eu continuo lendo o livro de Atos. Eu paro aqui agora em Atos 8, a última mensagem. Eu falei sobre a vida de Estevão, né? Como Estevão foi cheio do Espírito Santo e a importância de sermos cheios de Deus, de seguirmos a direção de Deus. E hoje eu quero parar aqui na leitura de Atos 8, a partir do versículo 26, onde fala sobre a vida de um evangelista, um homem chamado Filipe, que pregou a palavra para um eunuco, né, seguindo a direção do Espírito Santo. Eu vou ler a passagem e depois eu vou pontuar algumas coisas que o Espírito Santo compartilhou comigo, que servem para a edificação e para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento espiritual. E eu tenho certeza que vai servir para você também. Atos capítulo 8, eu vou ler do verso 26 até o verso 39. Obrigado a todos que estão se tornando membros, aqueles que estão contribuindo, né, ou que vierem a contribuir no Superchat. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, no nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele estava lendo Isaías 53, no verso 7 e 8. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O verso 34. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, começando a partir do profeta Isaías, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais
e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Irmãos, então nessa passagem aqui nós encontramos o diácono Filipe, que depois foi chamado de evangelista. O ministério de Filipe se desenvolve depois do apedrejamento de Estevão, que também era diácono. Então, Filipe foi alguém tremendamente usado por Deus, ele foi cheio do Espírito Santo, e nessa passagem onde ele é direcionado a pregar para um homem etíope, um eunuco, nós aprendemos muitas coisas e são essas coisas que eu quero compartilhar com você. A primeira coisa que eu aprendo aqui com a vida de Filipe, com essa passagem específica, é que quando nós servimos a Deus, Ele próprio nos guia e direciona os nossos passos. Quando nós servimos a Deus, Ele próprio nos guia e direciona os nossos passos. O verso 26 diz assim, olha, um anjo do Senhor disse a Filipe, o anjo falou para ele. E o verso 29, o Espírito disse a Filipe. Então, quando nós firmamos um compromisso com Deus, Deus faz uma aliança conosco e Deus guia os nossos passos. Ele é quem dá direção à nossa vida. Deus é quem direciona a sua vida. Entregue a sua vida a Jesus e você terá um norte. Os caminhos irão se abrir diante de você e Deus apontará qual é o caminho a ser seguido. Às vezes nós ficamos tão duvidosos em meio a decisões que temos que tomar, a escolhas que temos que fazer, escolhas importantes que eu estou falando, que vão impactar a nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, Ele guia os nossos passos. Olha o que o profeta Isaías escreveu no capítulo 48, versículo 17. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Olha que tremendo isso. Eu sou o seu Deus e eu te ensino o que é melhor para você. E eu sou quem dirijo o caminho no qual você deve ir. Então, ao servir a Deus, nós temos essa tranquilidade no nosso coração de que Deus nos guiará ao caminho certo. Deus nos fará fazer as escolhas corretas na nossa vida. A primeira coisa que eu entendo aqui, Filipe foi direcionado até alguém para quem ele deveria pregar, porque era Deus falando com ele. O anjo do Senhor falou, o Espírito Santo falou. Então, ele era alguém direcionado por Deus. Você pode ter a sua vida também direcionada pelo Senhor. Apenas entregue o seu caminho a Jesus e Ele cuida do resto. Amém? A segunda coisa que o Senhor ministra aqui ao meu coração. Aquilo que recebemos de Deus na nossa vida é para ser compartilhado com outras pessoas. O que recebemos de Deus na nossa vida é para ser compartilhado com outras pessoas. No verso 31 está escrito, ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Sabe o que estava acontecendo aqui? O eunuco estava lendo a Bíblia. Ele estava lendo o profeta Isaías, ele estava lendo Isaías 53. Mas só que, assim como muitas pessoas, ele não estava entendendo nada. Então, Filipe se aproxima dele e fala assim, e pergunta para ele, você entende isso aí que você está lendo? Ele fala assim, como é que eu posso entender se não tem ninguém que me explique? Aquilo que Filipe havia recebido de Deus, ele agora estava compartilhando com um homem que Deus queria salvar, alguém que Deus queria transformar. Certamente, no nosso caminho, todos os dias, passam por nós pessoas
que Deus quer salvar, que Deus quer restaurar, que Deus quer se revelar a elas. E nós seremos instrumentos de Deus para atingir a vida dessas pessoas. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 10, do verso 12 ao verso 14. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí o verso 14 ele diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como é que as pessoas vão invocar o nome do Senhor se eles não creram em Deus ainda? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? É preciso crer, e para crer nós precisamos ouvir falar, e para isso alguém tem que falar, alguém tem que se dispor. Se hoje você crê em Jesus, é porque um dia você ouviu falar dele. Alguém falou dele para você, seja num culto, seja numa célula, seja numa missa, em qualquer lugar. Às vezes no seu trabalho, alguém olhou nos seus olhos e disse: Jesus te ama, Jesus quer mudar a sua vida. Mas se nós não falarmos, as pessoas não vão ficar sabendo. O que tem acontecido é, muitas pessoas recebem a palavra de Deus, são transformados pela palavra de Deus, mas não passam isso adiante. E isso foi uma ordem do próprio Jesus. Em Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, está escrito assim, olha: então Jesus aproximou-se deles, dos discípulos, e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e da terra. Olha, eu tenho autoridade no céu e agora também na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O que é fazer discípulos? É pregar, é ensinar a palavra de Deus, é fazer com que as pessoas se tornem seguidores de Cristo. E depois disso, batizem essas pessoas. Verso 20, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus prometeu estar conosco, mas ele também pediu: olha, vão e preguem a minha palavra, preguem o evangelho para as pessoas. Eu estou com vocês, a autoridade está sobre a minha vida. Não tenham medo de nada. Eu os deleguei para fazer isso. Opa, bati a mão aqui. Eu os deleguei para isso, para fazer isso, para pregar a minha palavra, para que as pessoas creiam e para que as pessoas sejam batizadas. Amém, meu irmão? Então, nós devemos falar de Jesus para as pessoas. Mas uma coisa aqui me chama a atenção. Nós precisamos falar do Jesus das Escrituras. Repare que no verso 35 está escrito assim, olha: Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Filipe começou a falar de Jesus para o etíope a partir de Isaías 53. Então, o que Deus ministrou ao meu coração aqui é que nós devemos pregar o Jesus das Escrituras, o Jesus dos Evangelhos. Eu preguei uma mensagem há alguns dias atrás, depois você procura aí, o Jesus dos Evangelhos, porque às vezes nós estamos pregando um Jesus que é bem diferente daquilo que está contido na Bíblia. Nós estamos indo atrás de um Jesus que é só para satisfazer os nossos desejos. Um Jesus que para nós se tornou como se fosse um gênio da lâmpada. E que nós vamos até ele para ter os nossos desejos satisfeitos. E não é isso. O Evangelho requer renúncia, o Evangelho requer arrependimento, o Evangelho está ligado a uma mudança de vida, a obediência, a andar segundo os padrões de Deus e não os padrões do mundo. O Evangelho está relacionado a nos tornarmos novas criaturas, a abandonarmos o pecado.
Se você não abandonou o pecado, então é porque você não recebeu Jesus de verdade. Mas Filipe começou com uma passagem das Escrituras. Ele pregou para o eunuco o Jesus dos Evangelhos. Eu quero deixar mais uma passagem aqui, onde o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, na primeira epístola aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, do verso 22 ao verso 24, ele diz assim, olha, os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria, cada um chega querendo Jesus de uma maneira. Mas o verso 23 ele fala assim, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então, Jesus para alguns, esse Jesus aí que foi crucificado, para uns é escândalo, para outros é loucura. Ué, que isso? Eu estou seguindo a um Deus que foi derrotado numa cruz? O Jesus que vocês estão pregando aí, que fez milagre, não sei o que, acabou pregado numa cruz? Mas nós sabemos que ele não terminou ali a sua história. Ele foi pregado, sim, ele foi morto por causa dos nossos pecados, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Ele venceu a morte, a tão temida morte que assombrava a humanidade desde a entrada do pecado, agora é vencida por Jesus. E o verso 24, Paulo conclui dizendo assim, ele pode ser escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, mas para nós que somos salvos, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então é esse Jesus que nós devemos apresentar para as pessoas. O Jesus crucificado, o Jesus que é o Cordeiro de Deus, que foi entregue por causa dos nossos pecados, aquele que tira os pecados do mundo. Foi algo que Deus falou também comigo nesse texto. Pregar o Jesus das Escrituras, o Jesus dos Evangelhos, o Jesus predito pelos profetas. Outra coisa que eu percebo aqui nesse texto, quando Deus fala conosco, nós devemos nos dispor a obedecê-lo imediatamente. Quando Deus fala conosco, nós devemos nos dispor a obedecê-lo imediatamente. O versículo 27 diz assim, ele se levantou e partiu. Quando o anjo falou com Filipe, quando o Espírito do Senhor falou com ele assim, olha, aproxima daquela carruagem ali, assim que ele ouviu a voz de Deus, ele se levantou e partiu. Tem pessoas que já ouviram a voz de Deus há algum tempo. Tem pessoas que já receberam no seu coração uma palavra profética, uma palavra revelada, uma palavra rema, mas ele não se levantou e nem partiu. Filipe ouviu a voz de Deus, se levantou e partiu. Então, se você está hoje ouvindo a voz de Deus e sabe que tem que tomar algumas atitudes na sua vida, é tempo de você se levantar e agir. Filipe imediatamente se levantou e partiu, porque ele sabia que era Deus falando com ele. Se você entende que a palavra do Senhor, ministrada aqui nesse culto, através desse canal, é Deus falando com você, por que você não agiu ainda? Por que você continua cometendo os mesmos erros? Por que você ainda não se desligou daquele pecado que tem afastado você de Deus, que tem impedido o agir do Espírito Santo na sua vida? Deus quer fazer coisas tremendas, mas você precisa se levantar e agir. Você precisa tomar uma posição. É isso que Deus falou comigo aqui. Existem promessas que estão contidas na palavra, coisas prometidas por Deus para aqueles que são obedientes a Ele. Quando nós nos dispomos a obedecer a Deus, irmãos, Ele também fará coisas maravilhosas na nossa vida. Eu quero citar aqui um texto de Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28. Você pode abrir a sua Bíblia, do verso 1 ao verso 9.
Deuteronômio 28, verso 1 ao 9. Se vocês derem atenção a tudo o que o Senhor nosso Deus está dizendo a vocês e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que eu lhes estou dando hoje, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Senhor Deus e Ele lhes dará todas estas bênçãos. E aí Moisés começa a relatar as bênçãos que serão recebidas por aqueles que forem obedientes a Deus. Olha o que ele diz. Deus abençoará você na cidade e no campo. Aonde você estiver, Deus estará abençoando você. Deus os abençoará dando-lhes muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gado e de ovelhas. Deus, verso 5, Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada e com muita comida. Fala de fartura, de prosperidade. Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Você já viu aquelas pessoas que onde ele coloca a mão, parece que o negócio resolve? Parece que as mãos dele, aonde tocam, a coisa prospera, a coisa anda bem. Então, é uma promessa para quem é obediente a Deus. Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Quando os inimigos atacarem, o Senhor Deus os destruirá na presença de vocês. Eles atacarão juntos em ordem, mas fugirão por todos os lados em desordem. Por um caminho os inimigos virão até você, mas quando Deus os destruir, eles fugirão por vários caminhos. O Senhor nosso Deus abençoará vocês em tudo o que fizerem e lhes dará tanto trigo que os seus depósitos ficarão cheios. Ele os abençoará ricamente na terra que está dando a vocês. Sabe o que está falando aqui? Que aqueles que forem obedientes a Deus serão ricamente abençoados, serão prósperos a ponto de dizerem assim, olha, Senhor, basta, eu não tenho nem aonde colocar mais tantas coisas. É isso que o texto está falando. Se obedecerem a todas as leis do Senhor nosso Deus e cumprirem todas as suas ordens, Ele fará com que sejam o seu único povo, o povo escolhido, como prometeu com juramento a vocês. Então, a obediência a Deus, ela gera bênção para a nossa vida. Não que nós devamos obedecer a Deus em troca disso, mas é algo que a Bíblia está narrando aqui. Nós devemos ser obedientes porque Deus nos amou, porque Ele entregou a sua vida por nós. Devemos ser santos porque Ele é santo. E não por interesse, mas há uma recompensa para aqueles que forem obedientes. E algo que Deus ministrou ao meu coração aqui, né, para encerrar essa palavra, é a respeito do batismo. E aí eu faço uma pergunta, que muitas pessoas me perguntam, né, já me perguntaram. Quem pode ser batizado? Pastor, quem pode ser batizado? E eu quero ler com você aqui o verso 36 do texto de Filipe, do texto de Atos 8. Olha só. Verso 36, depois que Filipe falou de Jesus, depois que o eunuco entendeu aquela palavra que ele estava lendo, o verso 36 diz assim: prosseguindo pela estrada, lembra que Filipe entrou na carruagem junto com ele, não foi? Estava lá dentro da carruagem. Ali, né, numa corrida de carruagem, Filipe foi pregando e ele entendeu a palavra. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Filipe contou a história de Jesus, de como Jesus foi previsto, né, lá no Antigo Testamento, como que ele deixou ensinamentos. Certamente Filipe citou a passagem onde Jesus diz assim, olha,
quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aí o eunuco falou assim, peraí, tem água ali, ó. O que me impede de ser batizado? O eunuco não era da linhagem de Israel, ele não era da descendência judaica, ele era de outra nação, mas ele creu em Jesus e ele queria ser batizado. Então, irmãos, a resposta de Filipe, deixa eu abrir aqui novamente, no verso Atos capítulo 8, verso 36, verso 37, a resposta de Filipe. Disse Filipe, você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí, Filipe, o eunuco deu ordem para parar a carruagem e eles desceram a água e Filipe batizou ali aquele homem. Então, quem pode ser batizado? Aqueles que creem em Jesus. Aqueles que creem em Jesus são os que podem ser batizados. Olha o que está escrito em Marcos capítulo 16, no verso 15 e 16. E disse-lhes, Jesus disse para eles, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, aqueles que creem em Jesus, esses são os que podem ser batizados. Esse é o principal critério para se batizar alguém. Você crê em Jesus? Eu creio. Então você pode ser batizado. O batismo é o símbolo da nossa fé. Ele simboliza que nós estamos morrendo para o mundo e renascendo em Cristo. Em 1 João capítulo 5, do verso 1 ao verso 4, fala sobre crer em Jesus. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu creio, mas e aí? O que ele fez na sua vida? Você abriu mão de algo em prol do evangelho? Porque tem pessoas que só dizem da boca para fora. Mas Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10, no verso 9 e 10, diz que com a boca nós confessamos, mas com o coração nós cremos. Então, não é só falar que crê em Jesus, é crer verdadeiramente nele. E em 1 João capítulo 5, do verso 1 ao verso 4, diz assim, olha, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. Então, tem pessoas que talvez, por alguma circunstância, não terão nem a oportunidade de serem batizados. Lembra do ladrão na cruz? Que reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus estaria indo dali para um reino, e o ladrão disse assim, quando o Senhor estiver no teu reino, lembra de mim? Aquele homem não foi batizado, mas nenhum teólogo duvida que ele foi salvo. Então, é por causa disso aqui que está escrito, olha, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Então, independente de passar pelas águas ou não, quando nós cremos em Jesus, nós já somos nascidos de Deus. Só que a ordem de Jesus aqueles que creem deverão ser batizados. Você não deverá ser batizado só se não tiver água, só se você não tiver jeito, se você estiver no seu leito de morte, não tiver jeito mais. Mas aquele que creu em Jesus, que acredita em Jesus, na primeira oportunidade, ele deve se batizar, ele deve descer as águas. Não faça disso um evento, irmãos. Eu tenho um irmão lá da igreja onde eu fazia parte, que ele queria batizar, mas tinha que ser numa água corrente. Não, eu quero batizar, mas tem que ser uma água corrente. Não, eu quero batizar, mas quando eu for em Israel, que eu vou batizar lá no Jordão. Irmão, não tem esse negócio não. Eu batizei uma pessoa num hospital, uma senhora que estava na cama e não tinha condições nenhuma.
Eu chamei uma auxiliar de enfermagem, falei, você tem um copo d'água aí? Eu falei, tenho. Joguei na cabeça da senhora e falei, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela disse que acreditava em Jesus, que cria nele como seu Senhor, como seu Salvador. Agora eu vou exigir que essa mulher saia dali, faça um discipulado, entre para uma célula, vá para um curso, não sei o quê. Não. Filipe falou, o que me impede de ser batizado? Você já me deu uma aula aqui de Bíblia, eu já entendi quem é Jesus. Filipe falou, não, nada impede você não, Vamos entrar na primeira água que eles viram, Filipe foi batizado. Eu não estou querendo banalizar o batismo, não é isso. É um passo muito sério na vida cristã, que deve ser dado assim, com muita responsabilidade, com muita consciência, mas não crie, assim, não faça disso um bicho de 7 cabeças, não. Tá? Pensando assim, não, aqueles que são batizados não serão os santos escolhidos de Deus, vão ter até uma asinha e uma auréola. Não tem isso, não. Tá? É uma marca que nós recebemos do nosso compromisso com Jesus. Então, 1 João capítulo 5, do verso 2, fala assim, olha, assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Como é que eu sei que alguém creu em Jesus verdadeiramente, entregou sua vida a Jesus? A pessoa se tornou obediente a Deus. Ela abandonou o pecado. Tá? Porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Tem gente que pensa que os mandamentos de Deus são um castigo para nós. Não, eles não são um castigo. Eles são uma forma de Deus cuidar de nós. Se você olhar à luz da lógica, todo mandamento de Deus ele tem um fundamento lógico, preservando a nossa vida, a nossa saúde, a nossa condição como ser humano. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aqueles que aceitaram a Jesus, que creem em Jesus, eles vencem o mundo. Quando eu falo de mundo, eu falo do sistema maligno que tem regido as coisas nesse século. O mal, o pecado, a concupiscência, a mentira, o engano, a idolatria e tantas outras coisas que têm cegado as pessoas. Mas aquele que é nascido de Deus, aquele que crê em Jesus, este vence o mundo. Então, aqueles que creem em Jesus são os que podem ser batizados. E como conhecer aqueles que creem em Jesus? Observando essas coisas que eu falei aqui. Amém? Ele ama a Deus, ele ama o Pai, ele ama as pessoas, ele obedece aos mandamentos e ele vence o mundo através da fé. Eu quero orar nesse momento, em nome de Jesus. Eu peço que essa palavra, através da sua ajuda, chegue a milhares de pessoas, para que muitas vidas sejam alcançadas e transformadas, porque a palavra de Deus, irmãos, ela tem poder. Às vezes a gente subestima as pessoas. Às vezes a gente não tem ideia do que a palavra de Deus pode fazer na vida de alguém. A gente olha para uma pessoa e fala assim, ah, não, esse aí não tem jeito não. Tem jeito sim, tem jeito sim. E às vezes a gente pensa que as pessoas não entendem, às vezes a gente não quer compartilhar a palavra, porque pensa assim, ah não, ele não vai entender, ele não vai nem dar ouvidos. Quando o Espírito Santo quer alcançar alguém, ele não mede esforços. E ele usa a minha vida e a sua vida. E Filipe é um exemplo disso. Quem diria que um eunuco da Etiópia, alguém que tinha um cargo importante lá, seria alcançado pela palavra de Deus, entenderia a palavra e seria batizado. Mas Filipe foi seguindo a orientação do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo falou ao seu coração, ele pode também falar ao coração da sua esposa, do seu marido, do seu filho. A nossa parte é levar a palavra até essas pessoas. E essa aqui é uma ferramenta para isso. O YouTube, o Facebook, aonde você estiver assistindo essa mensagem, essa é uma ferramenta de Deus para que você evangelize alguém. Amém?
Vamos orar no nome de Jesus. E só para frisar aqui, se você ainda não é batizado, se você já aceitou a Jesus, se você creu em Jesus, abandone os seus pecados, entregue a sua vida a Ele verdadeiramente, procure uma igreja e se batize. Pastor, eu batizei quando eu era pequenininho, lá quando eu era um bebê. Você lembra disso? Você sabia o que estava acontecendo ali? O batismo simboliza o arrependimento de pecados. Você se lembra o que estava acontecendo? Então é porque você precisa se batizar verdadeiramente, irmãos. Aquilo sim é uma tradição, é um ritual, mas o batismo é algo que a pessoa faz de forma consciente. Jesus, ele se batizou, sabe quando? Quando ele tinha 30 anos de idade. Jesus não batizou quando era bebezinho, não. Então, eu batizei lá na minha igreja quando eu era um bebê. Faça uma aliança com Deus, um compromisso com Deus e se batize hoje de forma consciente. Procure uma liderança cristã responsável aí próxima a você e peça para se batizar. Faz a mesma pergunta que o eunuco fez para Filipe. O que me impede de ser batizado? Se a pessoa criar muito rodeio, você vai para a palavra. Você fala, olha, eu estou vendo aqui uma história aqui de alguém que creu em Jesus e foi batizado. Eu creio nele também, então eu quero ser batizado. Amém? Vamos orar no nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus pela palavra. Vamos pedir ao Senhor que nos dê uma semana de bênção, de vitória. E vamos orar por aqueles que estão lutando contra a pandemia, contra esse vírus maldito que já ceifou tantas vidas, que já levou tantas pessoas. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com Deus nesse momento. Pai amado e querido, nós somos gratos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu perdão e pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque cada vez que lemos as Escrituras, nós aprendemos mais. Nós crescemos mais na graça e no conhecimento. E através da vida de Filipe, nós entendemos aqui que o Senhor é um Deus que nos guia, que nos direciona através do Espírito Santo, que nos abre o entendimento, que faz com que as nossas escolhas sejam sábias, e nós te louvamos por isso, Senhor. Deus, nós nos dispomos a te obedecer. Ao ouvirmos a tua voz, nós vamos levantar e vamos agir. Assim como Filipe fez, assim como ele não questionou, como ele não esperou, nós também, ao ouvirmos a tua voz, nós nos dispomos a levantar e a agir, porque sabemos que o Senhor tem o controle da nossa vida. Pai, nós nos dispomos, Senhor, a sermos instrumentos do Senhor aqui nessa terra. Nós queremos que a tua palavra alcance muitas vidas através da nossa vida. Que o evangelho que nos transformou transforme também aqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, que as pessoas creiam, que as pessoas acreditem naquilo que está sendo pregado para elas através da nossa vida e que nós possamos pregar o Jesus das Escrituras, não o evangelho somente de bênção, de prosperidade, de riqueza e de vitória, mas o evangelho da cruz, o evangelho do arrependimento, da renúncia, o evangelho da transformação. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, e eu oro para que aqueles que ainda não foram batizados, através dessa mensagem, tenham uma compreensão, né? Que possam se aprofundar mais, né, no entendimento desse tema e que decidam se batizar, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Então o nosso desejo é que muitas pessoas creiam e sejam batizadas. Nós oramos, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós bendizemos o teu nome, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti,
o Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Que Deus te abençoe, uma excelente semana para você, para sua família e até o nosso próximo culto. Continue acompanhando diariamente as mensagens Minuto com Deus, compartilhe com seus contatos, até que a terra seja cheia da glória, da presença do Senhor. Um grande abraço a todos.